Olá! Hoje no mundo político, municípios mineradores cobram bilhões em dívidas da Vale. Atrasos em repasses da compensação financeira pela exploração mineral, descumprimento de decisões judiciais e sucateamento da agência reguladora do setor são problemas denunciados recentemente pelas administrações de cidades que dependem dessa atividade econômica. E as demandas por soluções mobilizam uma campanha nacional. Eu converso com o prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, José Fernando Aparecido de Oliveira. Prefeito, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prefeito, 28 municípios do país cobram atrasos recorrentes da Vale em repasses da Cefem em um montante que estaria aí acumulado em 2,4 bilhões de reais. Essa celeuma envolve, a questão da pelotização, já dura aí pelo menos 18 anos, desde 2005 que essa dívida é falada e foi judicializada. O que está em jogo, prefeito, e como fazer com que a Vale, enfim, pague essa conta? O que está em jogo é o desenvolvimento econômico desses municípios, o que está em jogo é a educação, a saúde desses municípios. E é uma dívida que se alastra há quase 20 anos. De uma fiscalização, fruto de uma fiscalização, e que foi apurado esse valor de 2,4 bilhões que a Vale não paga os municípios onde já vendeu o minério, já teve o lucro e não paga. Entende-se, ao contrário ao contrário da lei, ao contrário da Agência Nacional de Mineração, ao contrário da Justiça, que já decidiu 13 vezes que a Vale tem que pagar, já em primeira instância, e 2 ações também em segunda instância. Então a gente espera, os municípios, a população desses municípios espera o retorno da venda da sua riqueza mineral. A questão da pelotização, significa aí que a Vale ela diverge em relação a critérios desse pagamento, entende que uma parte desse minério não seria referente, não faria jus a esse pagamento do Cefem. Como é que é isso tecnicamente? É a mesma coisa de você, usando uma analogia para que o cidadão comum possa entender, é como se fazer um omelete e dizer que não é ovo. É a tese da Vale. Dizer que beneficiamento do minério não é minério de ferro, é um outro produto que não é minério de ferro. Então é essa a questão que a Vale já perdeu 13 vezes. Todas as ações judiciais foram contrárias à tese da Vale. A Agência Nacional de Mineração é quem inscreveu a Vale na dívida ativa da União, com relação a essa questão que está muito clara na legislação, que a Vale contesta e que perde constantemente, já 13 vezes em primeira instância, 2 vezes em segunda instância, e os municípios esperando. Você pega Ouro Preto, deve 438 milhões a Ouro Preto. Isso pode resolver muito a situação do município de Ouro Preto, que é base da mineração brasileira. Então, o poder econômico da Vale, e o lobby das mineradoras, prefeito, tem impacto muito direto no judiciário e também nos demais poderes. É por isso, por causa desse poder, que ela consegue protelar tanto o pagamento de uma dívida como essa? Não só isso, ela regula o mercado. Então, as péssimas práticas com relação ao cumprimento da lei que a Vale faz contra o país, ela é copiada por outras mineradoras. Então não é só a questão do poderio econômico, que é... Só você ver o último lucro líquido, logo após 2 desastres, tragédias, crimes, que foram Brumadinho e Mariana, o maior lucro líquido da história de uma empresa na América Latina. 121 bilhões em um ano, logo após as tragédias de Mariana e Brumadinho. A bancada federal mineira tem sido solidária a essa campanha da AMIG, pela cobrança das dívidas? A bancada federal mineira, no qual eu já fiz parte, inclusive,
ela é solidária com a mudança da política da mineração para o país. Nós precisamos ter uma mineração que seja segura, seja sustentável e que tenha a diversificação econômica desde a sua origem. Esse tipo de mineração existe, prefeito? Minério não dá duas safras. Então, mas esse tipo de mineração sustentável, será que existe de fato? Olha, depois das tragédias de Brumadinho e Mariana, não há possibilidade de se fazer uma mineração que não seja responsável do ponto de vista de segurança, de sustentabilidade ambiental e que tenha uma visão além de uma geração, além da própria exaustão mineral. Porque minério não dá duas safras, vai acabar. E o município vai sofrer com o término dessa atividade econômica, que é a base da economia do município e do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o único estado da mineração que tem no seu próprio nome uma atividade econômica. O mais difícil é conciliar a questão ambiental? Eu acho que a questão ambiental tem sido uma máxima na sociedade como um todo. Não existe mais possibilidade, seja na mineração, seja na indústria, seja nos serviços, que não tenha a questão ambiental como um ponto principal. E na mineração, mais ainda, que gera impactos ambientais gigantescos. Voltando a falar, né, da dívida de 2,4 bilhões de reais que a AMIG cobra, né? Esses recursos têm feito falta aos municípios e têm afetado de que forma as políticas públicas em cada uma das cidades? Olha, nós estamos vivendo um colapso no setor mineral. Então, essa dívida, ela se soma a uma série de questões que vêm acontecendo no setor, como, por exemplo, a greve na Agência Nacional de Mineração. Nós temos, os municípios produtores vai para o 3º mês que não recebe. Os municípios impactados vai para o 5º mês que não recebe. A falta de pessoal humano na agência faz com que não tenha fiscalização de barragens. Hoje, nesse momento, nós não está sendo fiscalizando barragens. Existem várias barragens que estão em alerta. Então, é um colapso no setor e que precisa ser reestruturado. A agência precisa ter a sua equiparação salarial. Primeira coisa. A Agência Nacional de Mineração é a última agência a ser criada. E foi criada com uma defasagem salarial com relação às demais agências. O que a AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, pede, e já vem pedindo isso ao longo de muito tempo, é a equiparação salarial da agência e o mesmo status. Eu quero para a Agência Nacional de Mineração o que existe para a Agência Nacional de Petróleo, o que existe para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Não é possível mais a ANM, a Agência Nacional de Mineração, e o próprio TCU fala, em função do sucateamento da Agência Nacional de Mineração, a cada R$1 arrecadado, tem R$1 sonegado. Esse sucateamento não é uma escolha política? A gente está começando a perceber que pode ser. Que pode ser isso. A falta de essa autorregulação do setor beneficia quem? Então, a AMIG, né, entregou no ano passado, há um ano, uma carta aos presidenciáveis e houve, de lá para cá, né, a troca de comando no Palácio do Planalto. Inclusive, o ministro atual de Minas e Energia é um mineiro, né, Alexandre Silveira. O que foi tomado de providências para mudar, né, para atender essas demandas que a AMIG vinha apresentando já há um ano? Avançou alguma coisa com o novo governo? Olha, pela primeira vez, o Ministério de Minas e Energia está deixando de ser Ministério de Energia, Petróleo e Gás e está incorporando essa letra morta a ser uma letra realmente efetiva nesse ministério. O ministro Alexandre da Silveira está enfrentando problemas crônicos que já existiam no setor de mineração que está explodindo agora. A própria greve da agência. E ele está tendo a coragem de enfrentar e de negociar com o governo, sobretudo com o Ministério de Gestão, que é quem pode e deve equiparar a Agência Nacional de Mineração às demais agências.
Portanto, a gente tem muita esperança no trabalho do mineiro. Pela primeira vez, depois de tantos tempo, um mineiro à frente do Ministério de Minas e Energia. Falando no ministro, né? Alexandre Silveira defendeu recentemente, prefeito, uma readequação da distribuição da Cefem para que ela seja destinada também a municípios sem impacto da exploração mineral direta, né? Mas que são afetados de outras formas. Ele prometeu encaminhar um decreto à Casa Civil para disciplinar o tema conforme já previsto em uma legislação. Qual que é a sua visão a respeito disso? É uma remodelagem da Cefem que seria justa? É um aperfeiçoamento com relação aos municípios impactados. Isso é um decreto específico que atinge os municípios impactados e está fazendo justiça a vários municípios e potencializando recursos em municípios que não tinham uma receita e que tinham um impacto muito maior. Não pode trazer perdas para os municípios onde existe a exploração mineral direta? Não pode, porque isso é um decreto específico para municípios atingidos e não municípios produtores. E é um avanço, então, que o senhor entende necessário? É um aperfeiçoamento da lei, muito positivo para o setor. Um dos municípios mais afetados, né, pelas dívidas, o senhor já citou Ouro Preto, mas é também Mariana, né, que está aí em quarto lugar dessa dívida acumulada. Mariana, né, além de ser prejudicada ali com o trágico rompimento da barragem da Samarco em 2015, sofre também com a compensação bastante atrasada, né, de ações dessa tragédia. E uma repactuação, né, do acordo de reparação também está em curso nesse momento, tratativas que envolvem o governo federal, o governo de Minas Gerais, o governo do Espírito Santo. Na visão do senhor, o que precisa ser resolvido ali de forma primordial em relação a essa repactuação, para que ela ocorra agora, né, de uma forma melhor do que aconteceu nos últimos anos? Para se ter uma ideia, a Vale deve à Mariana, desses 2,4 bilhões, 173.346.163,95 centavos. Quase 174 milhões. Seria uma ajuda substancial nas ações de políticas públicas para a Mariana. A Fundação Renova, que surgiu após o rompimento, eu posso classificar como a tragédia da tragédia. Nada de efetivo realmente aconteceu em Mariana, bilhões já foram gastos. E fez muito marketing, né? Marketing e ações concretas quase nenhuma. Então, a gente tem que aprender com os erros. Eu espero que a Vale aprenda com seus próprios erros e passe a ser uma empresa que consiga escutar mais os municípios, ser mais parceiros do desenvolvimento do município, onde eles atuam retirando as suas riquezas. As famílias atingidas seguem reclamando que não são ouvidas nesses processos, né, de repactuação. Isso também deveria ser corrigido? Com certeza, com certeza. E a gente quer ver isso sair do papel, porque já são anos e anos se arrastando e criando monstros jurídicos como essa Fundação Renova, que não ajuda em nada a resolver o problema. O acordo de Brumadinho, prefeito, né, que já está sendo executado, outra tragédia que infelizmente trouxe tantos prejuízos e perdas de vidas em Minas Gerais, ficou em termos satisfatórios na sua avaliação o acordo que foi firmado, né, e que já tem aí algumas ações, né, em curso em vários municípios do estado, se ele serve de referência em alguma medida para o acordo que se pretende desenhar para Mariana? Eu quero parabenizar o Ministério Público, que atuou muito diligentemente nessa questão, e eu espero que isso saia do papel e efetivamente as obras aconteçam, as reparações e os danos causados sejam reparados e que isso sirva de exemplo para que isso não aconteça novamente. E para que isso não aconteça novamente, nós temos que ter uma Agência Nacional de Mineração não mais sucateada, reestruturada, bem equipada e bem remunerada. Porque essas tragédias poderiam ser evitadas se tivesse uma fiscalização na ponta.
Especificamente, né, em Conceição do Mato Dentro, vamos falar agora lá da realidade que o senhor vive de Capital perto, mineira do ecoturismo. como prefeito. Capital mineira do ecoturismo, onde nós temos a maior produção de minério de ferro do estado, mas onde se alinha, se junta desenvolvimento sustentável. Pois é, então, mas lá também, né, que sofre com essa falta de repasses, quais são os impactos que o senhor enfrentou mais de perto lá em relação a esses atrasos? Olha, o não pagamento da CEFEM impacta todos os municípios mineradores, Conceição é impactada. Agora, nós temos um planejamento e uma poupança. E acabamos de criar o primeiro fundo soberano do minério de ferro no mundo, que é exatamente uma poupança eterna intergeracional para garantir a sobrevida do município quando a mineração terminar. E isso inclui diversificação de atividade econômica? É um ponto principal. Nós já criamos o Fundo de Diversificação Econômica com 20% dos recursos da CEFEM. E o Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente com 10% do fundo da CEFEM. E agora estamos criando um arcabouço legal, que é o Fundo Soberano, que vai abarcar esses dois fundos, criando uma poupança eterna e investindo prioritariamente em diversificação econômica da atividade mineradora. Qual que é o principal desafio quando se fala nessa diversificação, né? Considerado o histórico do Estado, a forte dependência que muitas das cidades têm da atividade minerária, né? Conceição, por exemplo, tem uma natureza realmente abundante, mas outras cidades não têm esse privilégio. Infraestrutura, eu acho que nós temos que ter em todas as cidades mineradoras que crescem muito. Há um boom num certo momento, em função da chegada da mineração. E isso nós temos que mitigar e criar infraestrutura. E, a partir daí, potencializar as vocações naturais, que tem que interagir com a região como um todo, e não de forma isolada. E buscando alternativas futuras para um desenvolvimento num curto período de tempo, que a atividade às vezes é maior, às vezes é menor, mas temos que sempre ter a certeza que ela é finita. E nós já temos exemplos no Brasil positivos nessa linha que poderiam ser destacados, ou é algo que ainda está muito incipiente? Olha, nós estamos começando a fazer um trabalho mais robusto com relação a isso, porque existem ações isoladas de município, como, por exemplo, o município de Itatiaia-Sul, desenvolvendo um distrito industrial, integrando com a atividade mineradora, na BR... Itatiaia-Sul que fica aqui, né, na região central. Cortando a BR-381, muito bem localizada, ou seja, já identificou um cluster, uma está indo bem. Né? Itabira está agora com esse grande desafio de depois de ser o maior município produtor de minério de ferro do mundo, está agora se avizinhando com o término da atividade e já muito preocupada. O que será de nós pós-mineração? E esse debate está muito latente realmente em Itabira, né? A cidade fala disso há algum tempo, seus representantes políticos, a gente ouve aqui na Assembleia, né, o próprio prefeito também destacando isso, Marco Antônio Lage, o atual prefeito. Exatamente, é um desafio gigantesco de fazer um dever de casa atrasado, vamos dizer assim. Não se havia aquela preocupação. Por exemplo, Conceição está criando seu fundo soberano. Onde tem fundo soberano? Nós temos fundos soberanos na Noruega, que é o maior fundo soberano do planeta, que garante a sobrevida do petróleo, porque geralmente os fundos soberanos são provenientes de petróleo. No Brasil, nós temos alguns também de municípios de petróleo. E uma experiência com minério é o Chile, com o cobre, que inclusive põe e subordina esse recurso a investimentos na área educacional. O Chile está uma geração
na frente do Brasil na questão educacional com recursos provenientes do cobre. Temos, então, exemplos internacionais a mirar, né? Prefeito, uma das peças da campanha da AMIG, né, pontua que, além dessa dívida de 2,4 bi da Cefem, né, que já está aí reconhecida judicialmente, a Vale acumula outras dívidas junto às cidades onde atua que totalizariam mais de 12 bilhões de reais. Que débitos seriam esses? Débitos provenientes de fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Isso são débitos que ainda estão em fases administrativas, que a Vale fica recorrendo administrativamente, mas que vai chegar num ponto em que ou paga ou judicializa. E aí vai ser mais um capítulo dessa briga, então, que já está no radar da associação. E aí a gente lamenta, porque uma empresa com capital, com a lucratividade que tem, com toda essa questão ficar postergando pagamentos líquidos e certos, que a própria Justiça está confirmando. Falamos, né, bastante das questões do governo federal, o senhor pontua aí essa necessidade, né, de fortalecimento da Agência Nacional. Em Minas Gerais, qual que é a leitura do senhor sobre o governo Zema, que vem sendo acusado por organizações sociais e entidades ambientais de uma certa leniência frente aos interesses das mineradoras? Tivemos, inclusive, polêmicas recentes com a exploração na Serra do Curral. Como é que o senhor tem visto o cenário aqui no estado? Olha, eu vejo que o governador Romeu Zema, ele não entende muito a questão da mineração. Ele precisa se aprofundar mais sobre o tema, a começar pela sua própria cidade, Araxá, que é o maior produtor de nióbio do planeta. Então eu acho que falta conhecimento técnico, falta interesse político, e eu espero que isso seja corrigido. O que chama a atenção do senhor na experiência de Araxá? Araxá é um caso que a gente ainda está discutindo com a Agência Nacional de Mineração. Eu não vou ser leviano ao ponto de colocar questões que ainda estão sendo discutidas internamente. No momento certo, nós vamos estar discutindo e apresentando as questões com relação ao nióbio de Araxá. Estamos falando do nióbio, né? Inclusive há uma intenção declarada do governo Zema de se privatizar, né, a Codemig, que é a empresa que faz atualmente a exploração. Você falou certo. Ele tem a intenção. Da intenção para efetivamente acontecer, há uma distância muito grande. Ainda mais num assunto que requer muito mais discussão do que apenas intenção. O senhor entende que é problemático para o Estado abrir mão desse ativo? Eu acho que é um ativo que pertence à riqueza geológica do país, pertence ao povo brasileiro. Isso está na Constituição. Não dá para se privatizar o subsolo do país. Então, prefeito, para a gente encerrar a nossa conversa, né, tem um encontro nacional de municípios mineradores previsto para breve, né? Aí, exatamente. Ainda para esse mês de setembro, o que vocês pretendem trabalhar nesse encontro? Olha, a gente, dia 19 e 20 de setembro, aproveito e convido a todos os telespectadores do Mundo Político, um encontro nacional de municípios mineradores, que vai acontecer dia 19 e 20 de setembro na sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O tema desse encontro, na sua 5ª edição, é potencializando resultados e mitigando os impactos. Várias palestras, vários temas, seria muito enriquecedor para discutir a mineração sustentável do futuro, é isso? Sustentabilidade, diversificação econômica e, sobretudo, segurança. Que venham dias melhores, então, para as cidades mineradoras, né, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, prefeito. Muito obrigado, eu agradeço e sempre quero terminar com a máxima de Arthur Bernardes, que diz que minério não dá 2 safras. Eu conversei com José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da AMIG. Falamos sobre a campanha dos municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil em cobrança das dívidas acumuladas de empresas do setor nos repasses da Cefem, em particular a Vale.
a compensação financeira pela exploração mineral, né, e os impactos da falta desses recursos em políticas públicas e na vida das populações afetadas pela atividade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.